O Henry Bugalho, que é um dos principais porta-vozes da esquerda aqui no YouTube, postou um vídeo caracterizando aquilo que ele chama de extrema-direita. E ele falou uma coisa que é verdade, que direita e esquerda não são coisas objetivas que você possa ver no mundo ou identificar no mundo real. Como, por exemplo, você olha para uma árvore e você dá um nome árvore, então tem um objeto que você pode objetivamente observar que tem aquele nome. Direita e esquerda não são coisas que você possa objetivamente observar no mundo e dizer isso daqui é a direita, isso daqui é a esquerda. E aí você fala, agora vamos fazer um estudo do que é a direita. Assim como você vê uma árvore e fala, agora vamos abrir a árvore, vamos ver o que tem dentro, vamos colocar no microscópio e aí vamos descobrir quais são as características da árvore. Não é assim com direita e esquerda, porque com a direita e esquerda é o contrário. Você primeiro define quais são as características que você coloca na definição e depois você vai ver o que no mundo real se encaixa ali ou não. Porque várias coisas vão se encaixar em uma definição e não vão se encaixar na outra. Tem coisas que em algumas definições são de direita e em outras definições são de esquerda. Por exemplo, se eu definir direita como autoritarismo, esquerda como rebeldia, o anarquismo, ou anarcocapitalismo, ou libertarianismo vão estar na esquerda. Se eu fizer o contrário, se eu definir esquerda como Estado controlar a economia, direita, propriedade privada, aí pronto, o libertarianismo está na direita. Se eu disser que direita é conservadorismo, esquerda é progressismo, o libertarianismo não é nenhum dos dois, ou é compatível com qualquer um dos dois. Então é óbvio que esquerda e direita não são coisas objetivas que existem no mundo real, mas sim são termos guarda-chuva ou termos que já foram usados de várias formas diferentes e como definições de palavras não podem ser certas ou erradas, porque simplesmente toda definição de palavra é arbitrária. Alguém chegou e resolveu que vai chamar isso de um nome. Então são palavras muito complicadas de se usar, diferente de libertário, por exemplo, que libertário significa uma coisa só. Significa defender a propriedade privada como a lei correta, como critério de ações serem legais ou ilegais. É só isso que quer dizer libertarianismo, ao contrário da esquerda e da direita, que querem dizer várias coisas diferentes. Direita quer dizer conservador, direita quer dizer liberal, direita quer dizer, segundo Henry Bugalho agora, a extrema-direita para ele, aliás, para ele não, para um autor que para ele é conceituado na academia, como se ele estivesse falando de ciências naturais, como se ele estivesse falando de experimentos objetivos que se referem a coisas objetivas. Não, é simplesmente o cara que chama certas coisas de direita. E se outra pessoa quiser, ela vai chamar de outro nome. Ela pode chamar de diagonal, quadrado, triângulo de Pitágoras. Ela pode chamar de qualquer coisa, porque direita é apenas um termo e você joga um monte de coisa ali dentro. Não é uma coisa que você possa objetivamente definir no mundo real. Nem no mundo real, nem no mundo abstrato. Porque não há uma conexão necessária, logicamente necessária, matematicamente necessária entre as características que se joga ali dentro desse termo. Então, segundo a autoridade, que o próprio Henry Bugalho usa essa palavra autoridade, ele diz que fulano é autoridade no assunto, e notem que ele é a favor da censura de quem negar essas autoridades. Porque, por exemplo, canais que classificam o nazismo como esquerda, devido à sua definição, que não está nem certo nem errado, só depende da definição. Se você disser que esquerda é um Estado controlando a economia e direita é livre mercado, sim, nazismo é de esquerda, porque no nazismo o Estado controlava a economia. É um regime totalitário. Agora, se você mudar a definição, o nazismo pode ser de direita, ou qualquer coisa pode ser de direita ou de esquerda se você mudar a definição. Mas para Henry Bugalho tem uma autoridade que decide quais termos você pode ou não usar, senão você está errado. Como se definições de palavras pudessem ser objetivamente erradas. E não é só uma divergência na definição, é que a definição por si só, ela não se refere a uma coisa, ela se refere a um conjunto de coisas, ou seja, a definição no seu próprio uso comum, ela já é vaga. Não é que ela se torna vaga por uma ambiguidade, ela no seu próprio uso comum já é vaga. Então ele diz que, segundo a autoridade, que quem for contra é um conspiracionista,
Extrema-direita são pessoas xenofóbicas, homofóbicas, que defendem um Estado grande, um Estado militar e que são anticomunistas. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, de que você ser contra o comunismo, pro Henri Bugalho, significa que você é um extremista. Você ser contra um controle total da propriedade privada de todas as pessoas, o Estado determinar todos os preços de mercado, o Estado determinar tudo que vai ser produzido, tudo que as pessoas podem ou não podem fazer, ou seja, um regime completamente totalitário. E não adianta dizer que o comunismo é anárquico, porque isso é uma contradição. Anarquia significa um órgão central não controla a propriedade das pessoas. O comunismo é a favor da abolição de propriedade privada, que significa necessariamente, em outras palavras, se eu não controlo minha propriedade, alguém vai controlar minha propriedade. Esse alguém só pode ser o Estado. Se a propriedade privada não é lei, a lei é o monopólio da força. Porque se não dá para decidir com a lógica qual é a lei, vai ser decidida pela força. Só tem essas duas opções. Sem a lógica, o mais forte vai decidir. Então, para o Henri Bugalho, todos que são contra o comunismo são extremistas. Anarcocapitalistas, liberais, todos têm um sinal de extremismo, que é o anticomunismo. Se eu disser assim, peraí, eu sou contra destruir completamente a civilização e matar milhões de pessoas, porque vão morrer, não é à toa, não é por acaso. Por coincidência morreram milhões de pessoas nos regimes que se diziam comunistas. Não é por coincidência, mas sim por necessidade. Porque o mercado não funciona. Se o mercado não funciona, as pessoas não conseguem suprimentos básicos para sobreviver. Então elas morrem de fome. Elas estão morrendo de fome na Venezuela, morreram de fome na Coreia do Norte, morreram de fome em Cuba, morreram de fome na União Soviética e vão morrer de fome sempre que você destruir a propriedade privada, sempre que você destruir o mercado. Porque é o mercado que permite que as pessoas consigam recursos básicos para sobreviver. Então, se eu for contra isso, segundo Henri Bugalho, se você é contra uma ideia que necessariamente, por necessidade lógica, vai causar milhões de mortes, que necessariamente vai agredir todas as pessoas de um território, milhares, milhões de pessoas, se você for contra isso, você é um extremista. E segundo ele, deve ser censurado as pessoas conspiracionistas, e ele diz que você classificar de uma forma errada, de uma forma que contradiz a autoridade, direita e esquerda, por si só já é uma forma de conspiracionismo. Ou seja, continua andando nesse caminho, a gente vai chegar num ponto que você ser anticomunista já é um motivo, já te torna um conspiracionista, chapéu de alumínio, já te torna um extremista, então você já faz parte da turma que pode ser desmonetizada do YouTube, você já faz parte do grupo que pode ser censurado, você não é gente, você é anticomunista, você é um extremista. E é engraçado porque o Henri Bugalho, segundo ele, segundo a autoridade acadêmica inquestionável dele, opressão pela força militar de um Estado forte são características da extrema-direita. Mas essas características são necessariamente características do comunismo. Ou seja, pela própria definição dele, não tem como você não ser de extrema-direita. Não tem como você não ter características de extrema-direita. Porque se você for a favor do comunismo, você é a favor de um Estado forte militar. E se você for anticomunista, isso também é uma característica extremista. Ou seja, você não pode ser nem contra, nem a favor do comunismo. Fica muito estranho. E o mais engraçado é que o extremismo é exatamente a ideia de jogar tudo para os extremos, de todo mundo que não concorda comigo tá no extremo, que é exatamente o que ele tá fazendo. Ele tá dizendo todo mundo que não concorda comigo, com a esquerda, é a extrema-direita. E você vê outros canais de esquerda em destaque também, como por exemplo o Paulo Giraldelli, que também se diz filósofo. Os dois, Henri Bugalho e o Paulo Giraldelli, se autodenominam filósofos, e o Paulo Giraldelli, por exemplo, diz que ele não dialoga com a direita, porque a direita não tem capacidade cognitiva de dialogar com ele. Mas extremista não é exatamente a pessoa que não quer dialogar com o lado oposto. Então, se você pega uma pessoa que é contra o genocídio, basicamente, por necessidade lógica, que o comunismo resulta nisso, e aí você classifica essas pessoas todas como extremistas. Quer dizer, ótima forma de se começar um diálogo. Você começa um diálogo com quem discorda de você, chamando todo mundo de fanático
excelente forma de dialogar, mas aqueles que não querem dialogar não são os extremistas? E isso é o que a gente tem quando as universidades, a academia é financiada pelo Estado. Um ambiente de discussão centralizado, um ambiente de discussão onde se cultuam autoridades, onde certos pensamentos são permitidos e certos pensamentos são proibidos. A extrema-direita é mauzinha e bota um monte de coisa, bota tudo que você quiser demonizar, joga ali dentro, inclusive o livre mercado, inclusive a propriedade privada, que é anticomunismo, e pronto, são todos extremistas. Fica a gente aqui com a autoridade, desmonetiza todo mundo, censura todo mundo, pronto, agora sim o debate vai ficar muito tolerante, porque os tolerantes calaram a boca de todos os que discordam deles. Então vamos ver o que vem pela frente. Eu já falei que eu sou contra toda a censura, eu sou contra a centralização, e centralização pode ser privada também. O YouTube representa uma total centralização nas redes de plataformas de vídeos. Então, a não ser que a gente esteja pensando em migrar para outros concorrentes, para outros sites, eu vou defender a liberdade de expressão aqui dentro do YouTube. Tem gente que entende o libertarianismo errado, que acha que libertarianismo é achar maravilhoso todas as decisões privadas. Tudo que for privado é maravilhoso, só porque é privado. Não, eu posso ser contra. Eu posso não gostar da decisão e eu tenho aqui a liberdade de falar que eu não gostei. Ainda tenho, né? Então vamos ver o que vem pela frente. O que vem pela frente é anarcocapitalismo ser considerado teoria da conspiração e também ser desmonetizado? Pode ser. Qualquer coisa pode ser considerada. É só ela ser considerada diferente da opinião vigente, da opinião dominante, da autoridade. Se todo mundo acha escravidão uma coisa normal, o abolicionista é conspiracionista. Livre mercado, como a gente já está vendo, que é a opinião do Henri Bugalho, é um sinal de extremismo. Então, se vocês quiserem lutar contra a censura, inscrevam-se nesse canal e apoiem esse canal pelos links que estão na descrição do Apoia-se, do Padrim. Muito obrigado aos apoiadores inscritos e até o próximo vídeo.